Hoje nós iremos refutar o segundo capítulo do livro Os Erros do Catecismo Moderno. Então fique nesse vídeo, já curta e compartilha, porque hoje o conteúdo será maravilhoso. Sim, eu li o livro Os Erros do Catecismo Moderno, que o Centro Dom Bosco lançou recentemente, e eu tenho que confessar para vocês que é um livro muito ruim. É péssimo. De péssimo gosto, de péssima argumentação, de uma forma que deixa a gente até indignado. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios que lê a argumentação desse livro passa mal, né? Tem ânsia de vômito. Felizmente essa é a realidade. E aqui nós iremos trazer algumas respostas a esse livro. Serão várias sequências de vídeos gravados, eu pretendo fazer um vídeo por capítulo, irei responder somente aquelas questões que eu ainda não respondi aqui no perfil, e aquelas que eu já respondi, eu irei indicar para vocês onde está o vídeo para que vocês possam ver e assistir. Como eu já imaginava, os argumentos não são nem um pouco novos, e aqueles argumentos novos são piores do que os antigos. Mas, Caio, por que você vai começar falando do segundo capítulo? Por que não falar do primeiro? Porque o primeiro é apenas uma apresentação. É uma mini história, uma mini catequese sobre o catecismo da Igreja Católica e etc. Não é nada muito importante, né? Então, o segundo capítulo em diante, ele começa a ir diretamente na doutrina do catecismo amarelinho, do catecismo da Igreja Católica, e é o que vai importar para a nossa refutação aqui. Bom, a primeira grande parte dos argumentos utilizados e dos erros pontuados, né, já foram respondidos no nosso canal do YouTube por alguns vídeos. Entre eles está aquela grande problemática do subsiste in, né, sobre o termo utilizado pela Lumen Gentium, que também é repetido no Catecismo, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso já está respondido aqui no nosso canal do YouTube, então vamos pular para um outro tema. Ele vai falar sobre os elementos de santificação em outras comunidades. Também já foi respondido no mesmo vídeo do Subsistir. Então, iremos ver outro tema. Ele também aborda ligeiramente sobre a liberdade religiosa do documento Dignitatis Humanae, que nós também temos um vídeo aqui no perfil falando sobre isso. Então também iremos pular esse assunto. Durante todo o capítulo 2 ele vai se empenhar em falar sobre o ecumenismo, obviamente distorcendo o ensinamento do magistério, o ensinamento do concílio. Parece que o autor não conhece o documento Unitatis Redemptionis Gratio, né, porque ele fala coisas ali que contrariam o próprio documento da igreja, né, tirando conclusões que estão completamente opostas ao ecumenismo ensinado pela igreja. Porém, sobre ecumenismo nós temos vários vídeos aqui no perfil, né, e vocês podem acessar também para entender melhor sobre o ecumenismo à luz do Concílio Vaticano II. Ainda sobre o ecumenismo, ele fala da encíclica de Pio XI, da Mortalium Animus, que nós também já comentamos aqui no perfil. Um vídeo muito bom, indico também que assista, que vai ajudar a desmontar toda a argumentação feita nesse livro. Bom, e o que sobrou, afinal de contas? Sobrou 2 temas que ele vai abordar no segundo capítulo, sobre supostos erros que estão lá, ambiguidades, etc., que estão no Catecismo Moderno, sobre 2 temas que nós vamos analisar agora. Primeiro, ele critica o termo empregado pelo parágrafo 854 do Catecismo, onde diz que a igreja caminha com a humanidade, que a igreja é uma igreja peregrina. Vejamos o que é dito. Por sua própria missão, a igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena. É como o fermento e a alma da sociedade humana, a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa pelo anúncio do evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo. Esse parágrafo do Catecismo está incluso num conjunto de parágrafos que vai falar sobre a catolicidade da igreja, que é um dos atributos da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. E aí, a argumentação deles é que essa fala de que a igreja ela tem a mesma sorte terrena que o mundo, que ela está caminhando, peregrinando nesse mundo com os homens, que isso reduz a autoridade da igreja, que isso transforma a igreja de uma instituição divina em uma instituição humana, que isso reduz a missão da igreja, que isso minimiza, né, a parte divina da igreja. Veja, a argumentação é simplesmente ridícula. Ele pega uma frase que fala sobre o lado humano da igreja, sobre a experiência humana da igreja, está incluso no seu atributo de catolicidade, a igreja espalhada por todo mundo, né, em todas as nações, em todos os povos e culturas. É óbvio que dentro desse atributo irá se destacar a sua parte humana, ou seja, a relação que a igreja tem com a humanidade, com todos os povos do mundo. E ele pega essa parte isolada para dizer que o catecismo está reduzindo a constituição divina da igreja a meramente uma instituição humana, e está colocando a igreja no mesmo patamar das outras instituições e religiões não cristãs. Isso é simplesmente uma desonestidade intelectual enorme, porque ao mesmo tempo que a igreja não ignora a sua instituição divina e a sua autoridade que vem de Deus, que é o seu fundador, ela também não ignora a sua parte humana. Veja, aqui a igreja é muito sábia. Assim como o nosso Senhor possui
uma só pessoa, porém duas naturezas, a divina e a humana, a Igreja de Cristo, analogamente, também possui dentro da sua estrutura uma parte divina, que diz respeito à vida sobrenatural da Igreja, à instituição da Igreja, à autoridade da Igreja, ao poder da Igreja, mas também uma parte humana, que diz respeito à hierarquia da Igreja, aos membros da Igreja, à forma como a Igreja exerce esse seu poder, essa sua autoridade no mundo, a estrutura da Igreja. Existem duas faces, existem duas naturezas dentro de uma só igreja. Dentro da mesma igreja existe a parte humana e a parte divina. Negar isto é cair nas heresias cristológicas, onde uma heresia dizia que Jesus era mais homem do que Deus, a outra dizia que Jesus era mais Deus do que homem. Assim também os Red Threads fazem com a igreja, querendo acusar a igreja de reduzir a sua parte divina por causa da sua ênfase na parte humana neste parágrafo. Veja, ele pega um parágrafo, ou melhor, dois, que é o 853 e 854, né? Para dizer que a igreja está menosprezando a sua autoridade e a sua fundação divina. Sendo que ele ignora todos os outros que veio antes e que veio depois, que falam exatamente e confirmam com clareza a instituição divina da igreja. Ou seja, é uma seletividade barata para forçar no texto algo que ele não diz. Segundo problema elencado pelo livro é o parágrafo 815, que vai falar sobre um outro aspecto, um outro atributo da igreja, que é a sua unidade. A igreja é una, santa, católica e apostólica, ou seja, a unidade da igreja será tratada nesse parágrafo e vai dizer o seguinte: quais são esses vínculos de unidade? Citando Colossenses 3,14, vai dizer: sobretudo, revestivos de amor que une a todos na perfeição. Entretanto, a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Primeiro, é a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Segundo, a celebração comum do culto, sobretudo dos sacramentos. Terceiro, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Tá bom, mas qual é o problema desse parágrafo? O problema encontrado por esses cismáticos é simplesmente a ordem que está colocada essas qualidades da igreja. Primeiro, o parágrafo vai citar São Paulo dizendo que o vínculo da unidade se dá, sobretudo, pela caridade que une todos na perfeição. E depois vai falar sobre os sinais visíveis da comunhão, que é a profissão da mesma fé, a celebração dos mesmos sacramentos, que é a sucessão apostólica, a hierarquia, né, etc. E o autor do livro vai dizer que quando o catecismo coloca primeiro como um requisito para a unidade a virtude da caridade e depois a profissão da mesma fé, ele está invertendo os valores e colocando a caridade acima da profissão da mesma fé, relativizando a fé para então conseguir fazer com que as outras religiões tenham o mesmo reconhecimento que a fé católica. Sim, ele dá esse salto lógico horrível que o texto, em momento nenhum, supõe essa conclusão. Ou seja, para esses cismáticos, o fato da igreja ter primeiro, preferencialmente, colocado a questão do vínculo da caridade em primeiro lugar, para depois pontuar a profissão da mesma fé, significa, na cabeça deles, que agora a Igreja Católica está abrindo mão de priorizar a profissão da mesma fé. Está relativizando essa condição essencial da unidade. Se você que está me assistindo tem um pingo de honestidade intelectual, eu não preciso dizer mais nada. Porém, como eu sei que tem algumas pessoas que têm alguma dificuldade de entender ainda, mesmo depois de desenhado, eu irei prosseguir a explicação. Primeiro, no próprio catecismo, no parágrafo 815, nós temos um indício do que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: quais são estes vínculos de unidade? Sobretudo, revestidos de amor que une todos na perfeição. E quando ele termina essa frase, ele vai dizer: entretanto, a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Ou seja, aqui ele está tratando de dois tipos de vínculos diferentes. O vínculo da caridade está no âmbito da virtude teologal da caridade. Isso significa, como diz o próprio São Pio X, que a igreja tem dois tipos de bens: os bens interiores e os bens exteriores. Os bens interiores são as virtudes, são os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos da Santíssima Virgem, dos santos. Ou seja, são aqueles bens invisíveis que fazem parte da natureza espiritual da igreja. E os bens exteriores, que é os sacramentos, a Santa Missa, as orações públicas, ou seja, toda aquela parte visível da estrutura da igreja. Então o próprio São Pio X diz que os bens da igreja se dividem entre interiores e exteriores, ou melhor, em outras palavras, visíveis e invisíveis. É isso que o catecismo está dizendo. Primeiro ele pontua o maior bem invisível da igreja, o maior bem interior da igreja, que é a caridade, no qual não existe vida, ou seja,
O estado de graça em nossas almas se dá pela caridade. Quando cometemos um pecado mortal, matamos a caridade da alma, nós perdemos a graça de Deus. A caridade é aquilo que dá vida, não só às nossas almas individualmente, mas também à igreja de forma coletiva. A igreja é o corpo de Cristo e esse corpo é animado por uma alma. Essa alma é o Espírito Santo, que é o próprio amor trinitário de Deus. Se o Espírito Santo é o amor da Trindade, logo a caridade, e ele é a alma da igreja, a alma é o que vivifica o corpo, a alma, logo a caridade, é o que vivifica o corpo de Cristo. E por isso, todos os outros bens exteriores e visíveis necessitam necessariamente, para ter a sua força e o seu vigor, desse bem interior que é a caridade. E para não ficar nas minhas palavras, eu chamo aqui a autoridade do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Os três. Mas o maior destes é a caridade. O próprio São Paulo diz que, em ordem hierárquica, a caridade é maior que a fé e a esperança, que são também virtudes necessárias para a nossa salvação. Porém, uma pessoa que comete pecado mortal perde a caridade da alma, mas não necessariamente perde a fé e a esperança. Porém, a fé e a esperança, se não estão animados pela caridade, não possuem efeito salvífico algum na alma desse ser humano. E por isso São Paulo diz que a caridade é maior do que a fé e a esperança, pois é aquilo que anima, que dá vida e eficácia para a fé e a esperança. Se o próprio São Paulo diz que maior que a própria fé é a caridade, fica claro porque a igreja preferiu, no parágrafo 815 do Catecismo, destacar em primeiro lugar o bem interior e invisível da caridade, para depois colocar a profissão da mesma fé. Porque a profissão da mesma fé não teria validade, força nem poder para vincular os fiéis na unidade da igreja se não estiver animada pela caridade, que é um bem superior nessa ordem dita por São Paulo. Ou seja, fica demonstrado e desmascarado de uma vez por todas que a argumentação desse livro fajuto, Os Erros do Catecismo Moderno, é simplesmente um mimimi barato de criança birrenta e chorona.